Olá amigos, olá amigas do canal Português do Aurélio, sou o professor Aurélio Menezes, estou de volta com mais um vídeo, com mais um conteúdo de língua portuguesa. Já começo agradecendo a participação de todos e peço que vocês curtam, compartilhem e comentem este vídeo do nosso canal, o Português do Aurélio. Isso é importante para garantir um bom engajamento, não só entre os alunos que estão no ensino regular, como também em profissionais, em acadêmicos, em gente que trabalha com a língua portuguesa. É muito comum essa dificuldade na hora de escrever o termo que se chama índice de indeterminação do sujeito. Há muita dúvida em relação a isso. Então nós vamos explicar hoje de maneira clara, objetiva, como identificar o índice de indeterminação do sujeito. Então vamos lá. O que é exatamente esse índice? O índice de indeterminação do sujeito é a partícula se que ocorre com verbos transitivos indiretos. O se só pode ser usado com os verbos transitivos indiretos. E quais são esses verbos? São aqueles seguidos de preposição e sem sujeito definido. Então, o transitivo indireto é um verbo que vem sempre seguido de uma preposição de, em, a e sem sujeito definido. E a partícula se assume essa função de partícula de índice de indeterminação do sujeito. Vamos aos exemplos. Os exemplos podem mostrar claramente isso. Lembrando que quando ocorre esse índice de indeterminação, quando o verbo é transitivo indireto, o verbo não concorda com o complemento. O verbo não concorda com o complemento, quando vem com a partícula se. Exemplo, precisa-se de funcionários. Aqui eu tenho o verbo precisar, transitivo indireto, neste caso, vem acompanhado da partícula se, que é o índice de indeterminação do sujeito, e, portanto, o verbo não concorda com a palavra funcionários, que está no plural. Não precisa concordar, diz a regra. Então, diante disso, o verbo permanece na terceira pessoa do singular. Outro exemplo, acredita-se em dias melhores. É a mesma situação. O se indetermina o sujeito. O verbo acreditar é um verbo transitivo indireto, porque quem acredita, acredita em algo ou acredita em alguém. Portanto, o verbo não precisa concordar com o complemento, que neste caso é a expressão dias melhores. Então, não precisa concordar com essa expressão. Portanto, a forma correta é acredita-se, e não precisa e não deve ser usada a forma acreditam-se. Essa forma não deve ser usada, por causa exatamente dessa regra. Verbo transitivo indireto, seguido da partícula se, que é um índice de indeterminação do sujeito, seguido de preposição, portanto, sem sujeito definido, porque tem um se que indefine o sujeito. Outro exemplo, trata-se de casos graves. Mesma coisa. Não se usa tratam-se de casos graves. Qual é a forma correta? Trata-se de casos graves, porque o verbo tratar está seguido da preposição de e está também com o uso, está acompanhado do se, que é a partícula se, índice de indeterminação do sujeito. Isso quer dizer que o sujeito é indeterminado. E se o sujeito é indeterminado, o verbo permanece no singular. O verbo não concorda com o complemento. É outra forma de se falar. Necessita-se de mais voluntários para o projeto. Mesma situação. Você não vai usar necessitam-se. Por quê? Porque o verbo necessitar é transitivo indireto, seguido
de preposição acompanhado da partícula se, que indica, portanto, que o sujeito é indeterminado. Então você não usará o verbo no plural, o verbo permanece no singular. Portanto, a regra de ouro para identificar o índice de indeterminação do sujeito, o verbo será transitivo indireto, ou seja, o se acompanhará um verbo transitivo indireto, que é seguido de preposição e, portanto, não tem um sujeito definido. Vamos a outros verbos. Obedecer, mesma situação. Responder, é o mesmo caso. Confiar, duvidar, todos são verbos transitivos indiretos que são acompanhados da partícula se, que permanecem na terceira pessoa do singular, porque a regra diz que o verbo transitivo indireto, acompanhado da partícula se, seguido de uma preposição, tem o sujeito indeterminado. E o verbo, portanto, permanece no singular. Portanto, não há dúvida, parece difícil, mas não é, tá? É só seguir essa regrinha. Lembre-se que todos os verbos transitivos indiretos exigem o auxílio de uma preposição. E se vier acompanhado do se, que é uma partícula que indetermina o sujeito, você já sabe que o verbo vai permanecer na terceira pessoa do singular e não precisa concordar com o complemento, mesmo que o complemento esteja no plural. Não há essa necessidade. Em relação aos verbos transitivos diretos, há uma diferença significativa. O verbo sempre concordará com o sujeito, porque o verbo é transitivo direto. Ou seja, o que é o transitivo direto? É aquele verbo que não pede o auxílio de uma preposição, não vem acompanhado de nenhuma preposição. Se não vem, eu vou chamá-lo de transitivo direto. E aí, neste caso específico, em relação ao verbo transitivo direto, o verbo concordará com o sujeito. Neste caso, o enunciado tem sujeito, porque neste caso, o enunciado tem sujeito. Exemplo, alugam-se casas. Alugam-se casas. Então, eu sei exatamente quem é o sujeito do enunciado. Não há nem como confundir. No caso do transitivo direto, tem um sujeito definido e não tem uma preposição. Portanto, este é mais um vídeo do nosso canal. Eu espero que tenha sido esclarecedor sobre essa questão que parece muito difícil, muito complicada, mas se pararmos e observarmos com calma, não é tão difícil quanto parece. O bicho não é tão feio quanto parece. É só um pouco de atenção, um pouco de cuidado e não cometeremos esses equívocos. Portanto, este é o nosso vídeo de hoje. Agradeço a atenção de todos. Continue acessando o canal O Português do Aurélio. Ativem o sininho para receber notificações. Façam a inscrição em nosso canal. Deixem os seus likes, os seus joinhas e também, se considerarem pertinente, sugiram novos conteúdos. E nós vamos trabalhar aqui para atender a todos os pedidos. Agradeço a atenção de todos. Um grande abraço e fiquem com Deus.